Vamos aqui ministrar e vamos também compartilhar algo da parte do Senhor, que o Senhor nos deu para hoje. Na verdade, o Senhor tem falado comigo essa semana, acredito que há mais tempo, mas essa semana está bem assim ardente no meu coração, sobre algo bem conhecido de nós, mas algo que sempre é renovado, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, a cada dia. Então, vamos meditar um pouco. E desde já eu quero dizer para mim e para você que a história que Deus tem comigo e contigo é comigo e contigo, não é com o outro. A história é com você. Às vezes nós queremos, talvez, dar uma fugidinha, talvez entregar ao outro, talvez dizer, não, vai tu, ou então dizer, não, não posso, como eu tenho o costume de dizer, né? Sempre quando eu começo nas minhas ministrações, que eu não tenho, que eu não posso, que eu não sou, realmente, tudo isso é verdade, porque Ele é quem pode, Ele é quem tem. Então, louvamos a Ele por isso, porque Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E, queridos, eu estava nesses dias pensando sobre essa história, sabe? De que não é com o outro, é comigo. A história é comigo. Então, se a história é comigo, então vamos lá, né, Senhor? Eu digo para ele, como eu lembro muito, né, de irmã Rosilene, né, que ela sempre diz assim, se ele for, eu irei, né? E parece um jargão, mas não é jargão, não. É bíblico, além de ser bíblico, né? Porque quando aquele servo dele agora, me fugiu a memória, o nome, disse que, Senhor, eu só vou se tu for, né? Só vou para algum lugar se o Senhor for, se o Senhor estiver comigo. E assim somos nós, porque a própria palavra já nos diz que sem Ele nada podemos fazer. Queridos, eu quero estar deixando para nós um texto que se encontra em 1 Samuel, muito, muito, muito conhecido, no capítulo 16, a partir do verso 6, que vai nos dizer assim: Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: esse homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas o Senhor também disse: este também não foi o escolhido. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu a este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel lhes perguntou: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes, Jessé. Mas você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho um filho, o caçula, mas ele está lá fora, tomando conta das ovelhas. Então mande-o chamar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. Isso aqui é um dos textos a qual o Senhor começou a falar ao meu coração para nós essa noite. Porque quando nós observamos, queridos, quando nós vamos olhar a nossa trajetória, a nossa história, a nossa caminhada, muitas vezes nós nos confrontamos com algo que nos sobrevém, que nós nos achamos esquecido, nós nos achamos tirado de cena, nós nos achamos os menores, enfim, nós trazemos muitas coisas que nos fazem entender que nós não fazemos parte daquele projeto, daquele processo ao qual o Senhor tem nos colocado e tem nos confiado. E o Senhor, por esses dias, ele trazia ao meu coração que a história que ele tem comigo é para mim viver essa história com ele. Que a história que o Senhor tem para comigo, não é com o outro, não é com o meu vizinho, não é com a minha irmã, não é com o meu esposo, é comigo a história. Então, o Senhor me faz entender que esse esquecimento
de um próprio pai. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela muitas vezes, ela traz versos e versículos e passagens que nos deixam assim em profunda meditação, porque quando nós observamos lá em Isaías, vai dizer: se por um acaso uma mãe se esquecer do seu filho, eu, todavia, não esquecerei de você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, em forma de figura, como o pai terreno, como o pai que cuida de seus filhos, mesmo assim, ele esqueceu de Davi. Mesmo assim, para ele, Davi não era tão importante quanto os outros, porque ali tinha aparência, ali tinha formosura, ali tinha potência de guerra, ali existia vários conceitos que pudesse colocar aqueles homens como o escolhido. Mais em contradição aquilo que eu penso e que você pensa, mais em contradição aquilo que muitos querem ou desejam da minha e da sua vida, Deus nos traz a esses textos para que nós possamos entender que, mesmo estando detrás de malhada, mesmo estando observando, cuidando de ovelha, mesmo estando lá em pastos, mesmo estando fora da casa, mesmo não estando assentado à mesa, o Senhor ele não se esquece de nós, porque aqui é muito bem notório, aqui é muito bem visto, é muito declarado quando a gente vê e lê essa história, onde todos os filhos foram trazidos à presença do profeta, mas ali o Senhor falava ao coração daquele homem, dizia: nenhum destes é o meu escolhido, nenhum destes é aquele que eu já preparei para fazer aquilo que eu tinha que ele fizesse na face da terra. Ou seja, muitas vezes Deus tem preparado eu e você, tem colocado projetos maravilhosos sobre a mim e sobre a tua vida, e nós nos perdemos com essas coisas, porque nós nos achamos muito pequenos, muito fraquinhos, muito impotentes, e Deus traz para nós essa noite: você não é impotente. Aleluia. Você não é fraquinho, glória a Deus. Você não está esquecido, oh, aleluia, porque eu te vejo. Não sei onde você está, não sei o que você está fazendo, não sei como anda a sua trajetória, não sei em qual foco, não é o foco, porque o foco é o Senhor, mas muitas vezes nós nos atentamos apenas no foco, então não é dessa forma. É buscarmos a Ele, é estarmos nele para que nós possamos entender que não é o que olham, não é o que vem, não é a nossa aparência, não é a nossa estrutura, estatura, não é nada disso, queridos. É aquilo que Deus já tem por escrito. É a história que Deus já começou na minha e na sua vida. E aquela história que ele começou, ele aperfeiçoa. Então, é de fé em fé, de glória em glória, é de dia após dia que Deus vai aperfeiçoando a obra dele em nós. Aleluia, porque se não for o aperfeiçoamento do Senhor para o meu coração e para o seu coração, nós vamos nadar, nadar e vamos morrer na praia, se nós não entendermos isso. E por que eu trago essa palavra hoje? Eu não gosto de pregar, ministrar, fazer nós refletirmos em algo que eu não tenha vivido. Eu gosto muito de fazer aquilo que Deus tem deixado eu viver. E por esses dias, eu andava desse jeito, cabisbaixa, pensando assim, pensando desse jeito, agindo dessa forma, e Deus começou a me cercar de uma forma, queridos, a me mostrar que não é eu, que não é o outro, mas é ele, foi ele que me chamou, foi ele que projetou, foi ele que liberou, foi ele que fez todas as coisas. E começou a me dar esses textos, e eu comecei a mergulhar nesses textos, e comecei a achar, assim, de algo maravilhoso para o meu coração. Saber que Alcione, aquela que fui chamada pelo meu nome, aquela que ele me amou primeiro, me escolheu primeiro, mesmo sabendo de todas essas coisas, isso também me vem ao coração. Pensar ou imaginar que eu não sou escolhida do Senhor. Pensar ou imaginar que Deus se esqueceu de mim. Pensar ou imaginar que Deus não me vê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Davi estava cuidando daquelas ovelhas, o Senhor estava observando o cuidado. É igual eu e você, quando nós estamos fazendo a obra, quando nós estamos caminhando no caminho certo, Deus vê o que nós estamos fazendo. Mas se esqueceram. Se esqueceram que a história deste menino, que ainda era menino, quando foi já chamado, louvado seja o nome do Senhor, já estava escrita, já estava observada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Em 1 Samuel, no mesmo capítulo, no verso 16, perdão, 18 e 19, vai dizer assim: um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom, ele é músico, ele também é valente. Ele é um bom soldado, ele fala bem, ele tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com esse recado para Jessé: manda-me o seu filho Davi, aquele que toma conta de ovelhas. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Até Saul, queridos, lembrou de Davi e mandou o chamar. Louvado seja Deus. Sabe aquela história que você acha que não dá certo? Sabe aquele povo que você acha que não vai dar atenção ao que você tem para falar, para ministrar? Sabe aquele que se levanta, aquela situação que você pensa que não vai ter nenhum resultado? Pois é essa situação, é esse povo, é nessa incredulidade, é nesse meio que o Senhor vai usar eu e você, tão somente para mostrar que eles lembram de nós. Não é porque nós somos bons, não é porque nós mereçamos, mas é porque Deus tem uma história comigo e contigo. É porque Deus já tem um projeto para mim e para você. E o projeto que Deus tem comigo e contigo, Deus não vai fazer com a vida de ninguém, com ninguém. Ele vai fazer comigo, ele vai fazer contigo, porque o projeto é de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão lindo que, diante desses contextos, e eu lendo alguns versos, pedindo ao Senhor confirmação, pedindo ao Espírito Santo que ministrasse o meu coração. Uma irmã entrou em conversa comigo e perguntando assim: irmã Alcione, eu estou tão preocupada, porque quando eu estou começando a fazer a obra, quando eu estou entusiasmada de fazer aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, acontece alguma coisa e eu saio de cena. E eu disse: Jesus, eu disse: querida, você não saiu de cena, não. Porque muitas vezes, queridos, nós nos imaginamos, por ser usado, precisamos de um microfone. Nós pensamos que para sermos usados, precisamos de um público grande, um microfone na mão, um altar, uma coisa assim bem grandiosa. Não, queridos. E nós não saímos de cena, não, oh glória, porque mesmo detrás das malhadas, nós somos aquele que o Senhor nos chamou. Mesmo escondido lá, sem um holofote na mão, sem um grande público, nós somos também manuseados por Ele. E eu disse para ela: minha amiga, não se sinta dessa forma, porque se você saiu de cena, de altar, você está entrando em cena na vida de alguém. Preste atenção ao seu redor, preste atenção com quem você está conversando, preste atenção quem vem até você. E, de repente, a gente começou a se aprofundar mais nessa conversa, e ela disse para mim assim: minha irmã, verdadeiramente, isso é de Deus, porque eu fiquei analisando aqui, e Deus me tirou de um lugar e me pôs em outro. E este lugar que eu estou agora me serve de altar. Ela está trabalhando em um lugar que é um lugar bem público, que participa todos os dias com várias pessoas. E lá ela ministra a palavra do Senhor, lá ela ora, lá ela aconselha, lá ela faz aquilo que Deus tem colocado e proposto no coração dela. E eu disse para ela que ela nunca mais repetisse isso, porque ninguém sai de cena quando está nas mãos do Senhor. Ninguém fica fora quando o Senhor tem projeto, porque quando o Senhor tem projeto conosco, eu não sei se é aqui, não sei se é acolá, não sei se é no altar, não sei se é em um lugar mais escondido de público, mas o Senhor se manuseia de nós. E é tão lindo isso, porque eu estava me sentindo daquela forma, e ela vem para mim, conversa comigo, e Deus, de repente, abre a minha mente e me faz entender que não é ser usado para ser visto, aleluia, é ser usado para ser chamado do Senhor, ser instrumento do Senhor, ser aquele que Deus escolheu para fazer a obra, independente de qualquer coisa, nós não estamos fora de cena. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que muitas das vezes pensamos que estamos esquecidos, né? Mas como
eu quero dizer a vocês nessa noite, da parte de Deus, ele não lhe esqueceu, querido. Ele não me esqueceu. Ele tem visto o que eu faço, ele tem visto os teus passos, ele tem feito coisas assim estrondosas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele te vê e ele ainda te chama, aleluia, pelo poder da sua palavra e te dá uma ordem. Vá e não temas, louvado seja Deus. Seja forte, seja corajoso, porque eu te chamei, faça a obra, porque enquanto nós fazemos a obra, o Senhor vai cuidando daquilo que nos faz chorar, isso é verdade demais. Enquanto nós estamos fazendo aquilo que Deus tem proposto no nosso coração, Deus vai arrumando as coisas, Deus vai ordenando também as coisas, Deus também vai tirando aquilo que não o agrada. Louvado seja Deus. E não importa da forma que você está, que eu estou, não importa se estamos manco, cego, pobre, nu, sozinho, abandonado, muitas vezes enfermos de alma, de espírito, não importa qual seja essa tal de enfermidade que muitas vezes nos assola, não é verdade? Mas o Senhor, ele é aquilo que nós necessitamos. O Senhor, ele é em tempo todo. É a nossa cura, não é verdade? É aquilo que nós estamos necessitando para o nosso milagre. E por que não dizermos que nós já somos o próprio milagre nas mãos do Senhor? Porque quando eu olho para essa história de Davi, Davi não tinha nada para ser consagrado. E, ao mesmo tempo, quando eu olho para a história dele, eu vejo que ele tinha e tudo, um coração contrito e quebrantado, sempre na presença do Senhor. Era cuidando de ovelha na presença do Senhor, era na presença dos irmãos, mas era na presença do Senhor, louvado seja Deus. O menino era tão cheio de Deus, na presença do Senhor, que ele foi capaz de querer enfrentar o Golias, um menininho, né? Que ninguém dava nada por ele, até os próprios irmãos, querido. Essa história é muito linda. Até os próprios irmãos debochando ali de Davi, né? Como é que Davi, um menino, vai cuidar das ovelhas, tá fazendo aqui? O que é que você quer aqui? De onde você vai derrubar esse gigante? Você vai vencer? E quando eu olho para a história absurda, porque é uma história que só quem é de Deus crer nessa história. Um menininho daquele derrotar um gigante daquele com uma pedrinha, que bateu na testa de um gigante, ainda cortar a cabeça dele. Ei, queridos, tem coisas que são estrondosas na terra, feita pelo sobrenatural de Deus, e que eu e você não entendamos. Tem coisas que Deus vai fazer na minha e na sua vida que nós ficamos observando e dizemos assim, mas eu? Mas Senhor, o Senhor fez isso por causa de mim? Não é que nós sejamos tão bons ao ponto de que Deus faça alguma coisa, mas para que a obra seja concluída através da mim e da sua vida, para que o chamado seja concluído através de mim e de você, Deus faz coisas sim, que você nem imagina que Deus é capaz de fazer por mim e por você. E por esses dias o Senhor tem ministrado isso ao meu coração, tem trazido isso muito forte ao meu coração. Quando nós observamos também lá no capítulo de Gênesis, no verso 40, no capítulo 40, perdão, vai dizer assim, a partir do 14. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembra de mim e, por favor, tenha a bondade de falar ao meu respeito com o meu rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. O mesmo aqui no Egito, e mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar aqui nesta cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. E aqui a gente vai observar que esse capítulo ele vai se tratar do sonho que o copeiro e o padeiro tiveram na prisão, e ali chamaram José, né? Agora é José, para decifrar o sonho, e ali ele começou a decifrar o sonho. E mesmo assim, queridos, quando ele decifra tudo, e um daqueles moços foram soltos, e ele pediu para que eles fizessem referência a ele lá no rei. Mas eles esqueceram de José. Aleluia. Eles esqueceram, assim como muitos amigos nossos têm nos esquecido, assim como muitas pessoas que nós achávamos que estaria conosco dando as mãos, têm nos deixado de lado, têm nos esquecido.
mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque o verso 23 vai dizer assim: porém o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. É assim, né? Que muitas vezes somos esquecidos, é assim, né? Que muitas vezes somos largados, é assim, né? Que muitas vezes somos deixados para trás. Mas o lindo é que aquele que nos chamou, oh, aleluia, aquele que já fez coisas por mim, por você, aquele que já nos trouxe a existência, ele não esquece de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí aqui a gente vai já observar no verso 14 do capítulo 40 de Gênesis, que vai nos dizer assim: então o rei, no capítulo 41, perdão. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Rei, queridos, somos chamados pelo Senhor. Você já foi escolhido desde o ventre da sua mãe pelo Senhor. Até mesmo quando nós nem sequer imaginávamos como seriam os nossos ossinhos, já estavam sendo construídos pelo Senhor. E aqui a gente observa e vê claramente que ele também, José, foi lembrado, foi chamado, não foi chamado por qualquer um, não, foi chamado pelo rei. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. É o chamado, queridos. E quando o chamado arde no meio do seu coração, não tem ninguém que detenha, não tem ninguém que tire, não tem ninguém que faça com que ele se termine, ou que ele se vá por terra, não. Porque aquilo que Deus constitui, ele permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós terminarmos, eu quero deixar também o capítulo 5, lá do livro de João, que fala sobre aquele moço que estava no tanque, na beira do tanque, há 38 anos, louvado seja Deus. Mas aí eu quero ler com vocês a partir do verso 6, que vai dizer assim: Jesus viu o homem deitado, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ser curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente vem na minha frente. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu em dia de sábado. Outra passagem que o Senhor fala grandemente ao meu coração, porque o poder não está nas pessoas, o poder não está no que acham, no que pensam, no que veem, no que querem. O poder está na palavra, o poder está na ordem, o poder não estava no tanque, o poder não estava na água, o poder estava na palavra, o poder estava na ordem. Quando ele abriu a boca e perguntou: o que queres que eu te faça? Como tem em outras passagens, e aqui ele pergunta para mim e para você: você quer ser curado? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, e para eu finalizar essa passagem, essa reflexão, o Senhor trazia ardentemente ao meu coração. Quando Jesus ele nos chama para algo, quando Jesus ele nos convoca para fazer alguma coisa, ele nos dá as estratégias, ele nos dá o sustento, ele nos dá as ferramentas, louvado seja Deus. E aqui, quando eu olho para essa história, eu senti um lamento, né? Porque ele não vai logo de encontro ao chamado do Senhor, ele vai se lamentando. Por que isso? Por que aquilo? Por que desse jeito? Porque ninguém me levou? Porque ninguém me colocou? Porque ninguém me ajudou? É isso? E não é desse jeito que muitas vezes nós nos comportamos? Ah, Senhor, mas eu não consigo isso porque fulano falou assim. Ah, Senhor, mas eu não posso fazer assim porque fulano faz melhor. Ah, Senhor, mas fulano não permitiu que eu fosse, foi primeiro. Então, queridos, é hora de deixarmos de nos lamentarmos na presença do Senhor e fazer aquilo que o Senhor tem proporcionado ao nosso coração. É bem verdade que é difícil esperar. É difícil ver
o chamado, ele sendo dificultoso. Na verdade, é isso. É difícil, muitas vezes, nós imaginarmos que vai acontecer tudo aquilo onde Deus já tem ministrado ao nosso coração. Mas eu quero deixar para o seu coração o Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, aleluia, firmou os meus passos. Ele firmou os teus passos, querido. Ele firmou os meus passos. Ele está nos chamando para a batalha, ele está nos chamando para fazer aquilo que ele tem proposto ao meu teu coração. Isso se cumpriu na vida desse homem, assim também se cumpre na minha, na sua vida, porque o chamado de Deus, ele não é colocado por terra por ninguém, porque quando Deus chama, está chamado, está escrito, está acabado aquilo que Deus fez com que seja concreto. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem, além de estar paralisado pela própria enfermidade, ele era um solitário. Pois nós, quando nós nos olhamos, muitas vezes nós nos sentimos assim, paralisados, solitários, porque queremos logo ir avante, queremos logo fazer aquilo que nós desejamos fazer, mas não é desse jeito, não é desse jeito, nem de qualquer forma, porque aquele homem ele não tinha ninguém para ajudar. Aquele homem ele não tinha ninguém que deixasse os seus afazeres para estar ali para ajudar. E às vezes, queridos, trazendo para a nossa realidade, ninguém deixa os seus afazeres para nos ajudar. Então, a ajuda que nós temos é a ajuda do Senhor. E se o Senhor chamou, então a gente vai fazer. Louvado seja Deus. Fato é que ele, logo se lamentando para Jesus, arranjando uma triste desculpa, tão somente por ele não enxergar a possibilidade da mudança, pois estava focado em sua solidão e na sua deficiência. Porque muitas vezes nós não recebemos a bênção, a cura, por N motivos, por sermos negligentes com aquele chamado que o Senhor fez sobre a sua obra nas nossas vidas. Mas que nessa noite, observando esses personagens a qual Deus trouxe ao meu coração, observando essa palavra que Deus ministrou ao nosso coração, para a nossa reflexão, que nós saiamos daqui na certeza de que Deus, ele faz coisas estrondosas na terra, tão somente para concluir o chamado que ele fez na minha e na sua vida. Pois a história não é com o outro, a história é com você. Não largue o cajado. É fácil, né? Pregar isso para os outros, é fácil ministrar isso aos outros, mas quando é conosco, o negócio é apertado, é arrochado. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele é fiel, queridos. Deus, ele está pronto para fazer aquilo que ele tem por fazer sobre a mim e sobre a tua vida. E quando ele vê um coração disponibilizado a fazer a obra dele, aí é que ele conclui com bênçãos maravilhosas da parte dele sobre a mim e sobre a tua vida. E essa mensagem, essa reflexão eu quero deixar para o seu coração. Se tem alguma coisa impedindo de você ir à frente, se tem alguma coisa impedindo de você fazer a obra do Senhor, se tem alguma coisa que te entristeceu, que te magoou, apresenta ao Senhor e volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído. E continue fazendo aquilo que Deus propôs você fazer na obra do Senhor. Porque eu lhe garanto que teremos recompensa, seremos recompensados não pelo homem, mas pelo favor de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.